coordenador pedagógico da EMEI, Maria José Duprá. E ele vai falar um pouquinho para a gente, relatar como o isolamento nos uniu, a construção de uma coletividade reflexiva. Ele é da DRE Pirituba Jaraguá e vai estar, então, falando com a gente um pouquinho sobre como eles também viveram essa questão do isolamento e da formação. Bom dia, William, seja bem-vindo. William, vou pedir para você ligar o seu microfone. Começamos assim. Bom dia, Paula. Normal, tudo bem, todo mundo está acostumado. Foi reunião em Teams, foi reunião no Meet, então todo mundo sabe que liga o microfone, desliga o microfone, liga a câmera, desliga a câmera, são falas muito comuns agora do nosso vocabulário, não é mesmo? É isso aí. Bom dia a todos, bom dia, Paula. Obrigado por esse espaço. Queria agradecer a SME, o DIPED lá da DRE Pirituba e toda a minha comunidade escolar. Eu espero que a internet, o computador e esse coraçãozinho desse professor que está aqui do lado aguente tanta emoção nessa jornada. E eu queria começar, então, essa conversa. Vou compartilhar um pouco a minha tela aqui para a minha apresentação. Isso. Nesse momento, a gente compartilha a tela, dá aquele friozinho na barriga, mas todo mundo já viveu isso, né? Nessas questões da jornada pedagógica, e isso que é muito legal. A gente está falando que foi também um pedido, uma escuta nas avaliações do meio do ano, que a gente falasse da vida real. E esse põe slide, tira slide também né, William? É isso aí. Tá aparecendo já aí para vocês, né, Paula? Perfeito. Então, vou começar. Então, a jornada é a quarta jornada, né? Esse é o mapa da DRE. E aí, a nossa conversa, professoras, ela vai se dar como o isolamento uniu a nossa comunidade escolar lá na EMEI Maria José Dupré. E a partir dessa união, como a gente conseguiu construir esse coletivo reflexivo. E para começar essa conversa com vocês, eu queria trazer um pequeno trecho de um livro, Pedagogia da Autonomia, do nosso grande educador Paulo Freire. Essa citação, esse trecho, ele vai permear toda a minha conversa aqui com vocês. Então, queria pedir permissão para usar das palavras de Paulo Freire. Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma e forma ao ser formado. Bom, pessoal, ciente dessa minha constante formação e nascido e vivendo em uma sociedade estruturalmente racista, machista, homofóbica e transfóbica, eu achei super importante falar de onde essa pessoa que está aqui desse lado, quem é esse William Silva, de que lugar que ele fala. Então, eu sou um homem branco, cisgênero, homossexual, de classe média, que nasceu lá no interior de São Paulo há 36 anos, foi estudar educação física em Campinas, passou pela prefeitura de Cajamar e, finalmente, em 2010, ingressou como professor de educação física na prefeitura municipal de São Paulo, na Secretaria Municipal de Educação. Lá, já no Morro Doce, na CELMF Parque Anguera. Depois disso, eu tive a oportunidade de passar um pouco pela experiência de assistente de direção na mesma escola, fiquei por 3 anos. Depois tive a oportunidade também de desenvolver um trabalho na DRE Pirituba por mais 3 anos. E agora, em fevereiro de 2020, me candidatei a uma designação de coordenador pedagógico na escola, na EMEI Maria José Dupré, uma escola de educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos, e fui eleito coordenador pedagógico da EMEI Maria José Dupré em meados de 17 de fevereiro. Bom, tudo muito novo, né? Eu nunca tinha passado por uma experiência de coordenador, é a minha primeira experiência de coordenador pedagógico, e eu nunca tive uma experiência aprofundada na educação infantil. Então, só essas novidades já me traziam algumas angústias, né? Alguns anseios, uma ansiedade. Mas eu queria também deixar claro que hoje eu só estou aqui representando toda a minha comunidade escolar.
Eu treinei várias vezes para não dar nenhuma gafe aqui, né, de falar eu, porque esse processo, todo esse projeto que eu venho aqui conversar com vocês, é um projeto construído por nós da comunidade escolar EMEI Maria José do Pré. Aqui, eu sou só um representante dessa comunidade. Então, por mais que eu tenha treinado várias vezes aqui, de nunca usar eu, a gente está enraizado com a individualidade. Então, a construção do coletivo é um exercício. E eu vou tentar praticar esse exercício aqui com vocês. Então, se em algum momento eu falar eu, vocês já sabem, esse eu está representando o nós. Bom, nós lá, nessa experiência de primeira relação com esse coordenador novo, um homem numa escola que só tem professoras mulheres, que não tinha experiência na educação infantil, fevereiro de 2020, pronto. Chega a pandemia em março. E agora? A pandemia que escancarou todas as nossas vulnerabilidades, escancarou os abismos sociais que já existem em nossa sociedade, e trouxe tanto medo do desconhecido, tantas mortes próximas da gente. Como pensar a educação infantil em meio a esse tempo de isolamento social? A educação infantil que foi construída com muito estudo, com muita teoria, com muita reflexão sobre a prática, que lá na EMEI Maria José do Pré a gente tem convicção que a educação infantil presencial nunca será substituída, nunca poderá ser substituída por uma educação online, por aulas online. Mas então, como fazer agora se a educação infantil que a gente acredita não pode ser desenvolvida online, como traçar um caminho possível nesse tempo? E aí, o Antônio Nóvoa foi um dos principais despertar para a gente nesse início de reflexão. O Antônio Nóvoa deu uma entrevista, uma conversa com o Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo. E aí, nessa conversa, ele também concordou com o que a gente vinha pensando, que a educação presencial ela é insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, a escola, as professoras, como talvez em muitos lugares, como o único representante do poder público em determinadas regiões, a esperança de algumas famílias, elas não poderiam, a escola e as professoras, abandonar as crianças nesse momento. Era necessário a gente reinventar esse momento da educação. O que a gente poderia fazer nesse momento de isolamento, onde as crianças não poderiam ocupar o espaço físico da escola? Como a gente poderia pensar sobre isso? Bom, a partir dessa provocação do Nóvoa, que a gente não poderia se acomodar com o isolamento e a gente teria que propor ações que a gente conseguisse, no mínimo, manter esses vínculos com as crianças, lá da comunidade escolar, nós da EMEI Maria José do Pré, traçamos alguns compromissos pedagógicos. A gente precisava se comprometer com essa comunidade, com as crianças que fazem parte da nossa escola e do nosso entorno. E aí o nosso primeiro compromisso foi fazer esse resgate das memórias. Quem é a EMEI Maria José do Pré? Qual é a escola que a gente quer? Quem compõe essa comunidade escolar? Quem são as nossas professoras, as nossas crianças? As nossas crianças, como é que são as famílias dela? Vamos resgatar todas essas memórias das crianças que já estavam em 2019. Como é que nós vamos fazer isso com as crianças que estão em 2020? Vamos, então, criar um questionário online? Talvez não atinja todas as crianças, porque nem todo mundo tem acesso à internet, a gente sabe, ou que não é todo mundo tem um aparelho que consiga acessar essas informações. Mas vamos criar estratégias de olhar para isso, os relatórios dos anos anteriores das crianças, vamos olhar para o nosso território, onde a nossa escola está inserida, como que é o entorno, as outras escolas, o que elas estão pensando para começar a construir esse novo momento. E as nossas educadoras, as outras, que não são professoras, mas são excelentes educadoras em outros momentos dentro da escola. Vamos acolher essa comunidade escolar? Vamos ouvi-las?
E a nossa documentação pedagógica? Será que o nosso PPP, que vem sendo construído durante os anos, revisitado nesse começo do ano, será que está fazendo sentido nesse momento o meu PPP? Será que a gente incluiu o momento de isolamento social nesse PPP? Professoras, a gente vinha refletindo sobre mídias e infância, o tanto necessário para lidar com esse momento. Foram muitos questionamentos que a gente fez. E depois a gente assumiu o compromisso de não perder a nossa identidade, de construir essa identidade e manter a identidade da comunidade escolar da EMEI Maria José do Pré o tempo que durasse esse momento de isolamento. Um outro compromisso que a gente assumiu lá foi da escuta. A gente fala muito sobre escuta, né? Tem muitos documentos que falam sobre escuta, principalmente da escuta das professoras com as crianças. Mas aqui nesse momento, eu acho que em todos os momentos da escola, né, turma? É fundamental que a gente amplie essa escuta. E essa escuta que se dava presencialmente, num diálogo, numa roda de conversa, como é que ela pode ser feita agora? A gente tem que se reinventar. Como a gente vai escutar as crianças? Talvez a gente consiga escutar as crianças através das famílias, mas mesmo assim, às vezes, o adulto tem um olhar diferente da criança e ele passa uma interpretação do que a criança falou para ele. Vamos tentar fazer um encontro virtual com as crianças para tentar escutá-las, como elas estão, quais são as memórias dela da escola. Vamos criar as redes sociais, a nossa grande plataforma, né, de contato com as famílias, com as crianças, o grupo privado. Mas além do grupo privado, vamos observar lá no grupo privado quais as nossas atividades tiveram mais curtidas. Será que isso é relevante? Será que as atividades que têm mais curtidas são que as crianças estão gostando mais mesmo? E aquelas que têm mais comentários das famílias, vamos se ater a isso? Talvez não seja essa o interesse das crianças nesse momento? E eu acho que essa escuta é interessante, professoras. Vamos partir daí? Nos encontros com as famílias, vamos escutar as famílias. A gente descobriu que a contação de história é sempre uma atividade de sucesso em casa. Mas por que será isso? Essa escuta atenta e que presta atenção, que tem um novo olhar para essa escuta, que envolve a tecnologia, as mídias, esse novo meio de se comunicar com as nossas crianças, também foi um compromisso. Como a gente faz isso além das crianças da família? Nós, professoras, vamos criar uma rotina de conversa, vamos se dividir em grupos e vamos trazer representantes para essa conversa, talvez ter um outro formato. Vamos fazer grupos de WhatsApp? Não vamos fazer? Como é que vai ser? Então, algumas estratégias também dentro da escuta foram criadas lá nesse compromisso de estar sempre escutando toda essa comunidade escolar. Como as nossas ATS que estão trabalhando na escola presencialmente podem ser escutadas. Elas conhecem as crianças, muitas delas moram no bairro onde a escola está inserida. Será que não era importante a gente escutar as ATS, elas construírem esse caminho? Elas conhecem as crianças, conhecem as famílias. Vamos criar mecanismos. As ATS precisam participar de algumas reuniões, não de todas, afinal elas têm um trabalho na escola também, mas como inseri-las nessa conversa? E aí a gente traçou algumas estratégias que eu falei aqui para vocês. Acho que outro compromisso muito importante, fundamental, foram os nossos momentos formativos. Eu acredito na formação continuada, contínua, e eu acho que esse momento oportunizou a gente conseguir desenvolver isso com todas as professoras, mesmo aquelas que não têm a jornada de formação. Elas tiveram a disposição e o compromisso de participar desses momentos formativos. Bom, como é que surgiu esses momentos formativos? Tiveram alguns starts para a gente entender. Precisamos estudar com uma frequência razoável semanalmente. Por quê? Bom, se a gente lá no PPP não tinha pensado sobre mídias e infância, e as mídias agora vai ser a principal ferramenta de conversa e de troca com as crianças, com as famílias, vamos precisar entender melhor como é que a gente lida com as mídias e com as crianças.
vamos trazer uma pessoa que entende sobre mídia para vir aqui com a gente, fazer um encontro virtual e a gente ter os primeiros contatos, primeiro não, né, gente? A gente já falava sobre isso, já tem os documentos oficiais, mas o primeiro contato com essa conversa de mídias agora, nesse momento inédito. E aí, a partir dessa conversa de mídias infância, que foi uma outra coordenadora de Pirituba, colega nossa, que foi lá na nossa escola, a gente se motivou para continuar esses momentos formativos e aprofundar em determinados temas. Então, trazer pessoas da nossa rede de contato, da rede municipal de educação, para fazer palestras, para vir aqui e aprofundar sobre algum tema que foi uma necessidade das professoras, das crianças, das famílias, né? A gente também teve um momento de debate. Pô, uma professora trouxe uma sugestão de leitura que falava sobre o zoológico. Bom, o zoológico, ele é um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico. E causou uma polêmica entre a gente. Vamos, então, individualmente, fazer pesquisas, investigação sobre o zoológico de São Paulo, e vamos trazer esse debate individual, a gente se reúne e tudo, mas os argumentos individualmente. Então, foi uma outra estratégia que a gente usou. A gente também assistiu as lives, as próprias indicadas por SME, as sugeridas pelas professoras, estudamos alguns textos, retomamos alguns teóricos importantes, ampliamos as nossas referências bibliográficas. Será que nas nossas referências bibliográficas do PPP, foi uma provocação da diretora Joyce da CELMF Perus, será que nas suas referências bibliográficas tem pessoas negras? Tem pessoas trans? E aí a gente começou a ampliar esses estudos, trazer outros autores, outras pessoas que mostrassem um outro olhar para a educação para a gente. Então a gente estudou Paulo Freire, mas também trouxe momentos de Bell Hooks, também trouxe o momento da Tiffany Odara, e vamos conversar sobre isso. E as nossas pesquisas e investigação? Vamos trazer algum documentário legal que você já tenha assistido em outro momento? E aí, dos momentos formativos, o que eu fico muito feliz de reconhecer que a nossa comunidade escolar, ela tomou para si uma característica de investigação, de pesquisadora. Em tempos de fake news, é muito importante que a gente vá a fundo em determinados assuntos e a gente conheça ele a ponto de conseguir argumentar com as pessoas, com as colegas, com as professoras e com as próprias famílias. Foi aí também que uma das mães questionou a nossa escola. Putz, mas e agora? A minha filha já está no meio do ano que vem, vai para o primeiro ano e ela não sabe nem escrever o nome. Por que vocês não estão alfabetizando as crianças? Está na hora de vocês começarem a trabalhar isso. E a gente percebeu. Bom, é importante, além das nossas propostas de atividades, as atividades também que serem formativas para as famílias. Quando a gente forma as famílias, elas entendem o porquê das nossas atividades, dá mais sentido, significado. Essa mãe que queria se alfabetizar a filha dela de 5 anos, após algumas atividades que traziam assim, possibilidades da linguagem escrita, da linguagem oral, da leitura, entendeu qual era a educação infantil que a EMEI Maria José do Pré acreditava. Então, envolver as famílias nas próprias atividades. Não era um momento formativo, uma palestra para as famílias. Também propomos, né, principalmente a da saúde mental, que precisava fazer essa conversa com as famílias, como elas estão, trazer uma psicóloga para conversar com elas. Mas, além disso, também trazer nas atividades, propostas de atividades, contextos e significado para os adultos que estavam acompanhando as crianças nesse momento. Bom, o outro compromisso que a gente assumiu lá foi com os nossos registros. Eu, particularmente, sou fã de registro. Eu acho que eu tive uma professora na faculdade que falava muito sobre registro. Eu sou apaixonado pelo registro. Só que o registro, pessoal, em muitos momentos, ele é visto como burocrático, né? E como a gente desburocratiza esse registro? Essa foi a nossa principal reflexão. Então, a gente fez lá registros individuais sobre como eu estava dando esse processo individualmente para cada professora.
A gente criou as atas de reunião com o CP, essas atas um pouco mais informativas, que trazem as orientações, os decretos, como a gente vai lidar a partir disso, traz a discussão para o grupo, e a partir dos decretos, como é que a gente vai resolver isso dentro da nossa escola, nas nossas particularidades, na nossa autonomia da comunidade escolar. Também teve esses registros reflexivos coletivos a partir desses momentos formativos. Então, todo momento formativo tem um registro coletivo, reflexivo, sobre quais foram as argumentações trazidas no debate. A partir desse debate, como a comunidade EMEI Maria José do Pré construiu a sua concepção desse tema. Então, como é que a gente vai lidar com um tema zoológico a partir daqui, a partir desse encontro, desse debate? E, por fim, o diário de bordo, que eu acho um instrumento de registro, uma ferramenta de registro, um documento de registro importantíssimo, porque era lá, na individualidade de cada professora, que nós conseguimos colocar para fora sentimentos, emoções, percepções. Foi lá que a gente se soltou para ter segurança de que caminho eu estou construindo e, a partir disso, conseguir ter voz no coletivo. O diário de bordo fez com que a gente tivesse segurança, propriedade e conseguisse se expor no coletivo. Mas para desburocratizar todo esse registro, como é que você convence 26 professoras, que é a realidade lá da EMEI Maria José do Pré, com 500 crianças aproximadamente, a fazer todos esses registros? A gente desburocratiza os registros com outro compromisso que nós assumimos lá, que é o compromisso com as devolutivas. As devolutivas, elas são essenciais para a gente desburocratizar esses registros, as nossas obrigações. Então, quando eu pego um registro, eu leio esse registro e faço uma reflexão a partir dele, a professora lê o próprio diário de bordo, ela mesma faz as reflexões e os encaminhamentos a partir daquelas frases, aqueles momentos descritos por ela lá no diário de bordo. O coordenador vem e lê uma reflexão do coletivo e faz com que ele se desperte para um outro momento de reflexão, ou ele colabora lá com uma sugestão de atividade das professoras, ele acolhe a professora que não está bem naquele momento, que ela perdeu um familiar, ela está com medo desse desconhecido. Ela, muitas das vezes, os maridos estão trabalhando ainda fora, e o medo da doença está todos os dias com ela. Então, as devolutivas é um compromisso que faz total diferença para ressignificar esses registros, dar sentido e significado para esses registros. E esses foram alguns dos compromissos que nós fizemos lá. Eu quis trazer aqui para vocês uma diferente linguagem para mostrar essa trajetória que a gente construiu a partir desses compromissos. Então, a gente pensou lá no contexto histórico, onde a nossa sociedade está inserida agora, um momento pandêmico, muito difícil. A partir dessa situação, como a gente pensa a educação? A educação infantil especificamente. Vamos resgatar que escola a gente é? Vamos olhar para as nossas crianças, para a nossa comunidade escolar, para o nosso território? Bom, a gente minimamente entende quem é a partir dos nossos registros, mas a gente precisa escutar essa comunidade escolar nesse momento. Ela não está se comportando, ela não é mais a mesma do que foi do ano passado, do que é fevereiro. Nós temos outra realidade. A partir dessa escuta, nós precisamos se formar. Os estudos eles precisam ser constantes. As imprevisibilidades do momento nos forçam e, mais do que nos forçar, a gente tem interesse em saber mais, em contribuir mais com esse aprender de todos nós. E vamos registrar todo esse momento? Vamos documentar isso, professoras, comunidade escolar. Vamos se inscrever para mostrar o nosso trabalho em congresso, na jornada pedagógica, no Trilhas. Vamos registrar tudo isso, a importância do registro? Vamos refletir sobre os registros, fazer devolutivas? Vamos construir esse coletivo a partir desses compromissos, sempre baseados em 3 pilares, na educação integral, inclusive e para a equidade? Bom, foram esses os compromissos. E aí eu sei que muita gente está assistindo e vai falar assim, esse professor, esse coordenador esqueceu essas 2 bolinhas últimas aí, tá em branco. Mas não, pessoal. Era essa a pergunta que eu queria escutar de vocês. Eu, sabendo da consciência, da minha inconclusão do ser que eu sou, desse ser que está em constante formação, como diz o Paulo Freire, do meu inacabamento, a gente entende, quanto como comunidade escolar,
que esse processo ele não chegou ao fim. Ele está sendo construído pela nossa comunidade escolar e a gente tem certeza que temos muitos outros compromissos para assumir daqui para frente com essa comunidade escolar, para que esse coletivo reflexivo, essa comunidade de aprendizagem, trace um caminho significativo, com vivências e experiências relevantes para a vida das nossas crianças. Bom, eu queria agradecer muito a minha comunidade escolar, as minhas professoras, todas as outras educadoras da escola. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é nosso. Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento tão difícil com vocês. Vocês construíram tudo isso e eu queria aqui mostrar para vocês um pouco da carinha de cada uma delas, dessas professoras, dessas educadoras da nossa comunidade escolar, e agradecer imensamente por essa oportunidade de aprender junto com todas vocês. Vocês estarão no meu coração para sempre, podem ter certeza disso. Bom, e quem quiser construir junto com a gente esse coletivo reflexivo, fazer parte um pouco disso, as nossas redes sociais da escola, elas são fechadas para a comunidade escolar. Então, eu coloquei os meus contatos aqui, e aí você entra em contato comigo e a gente vai conversando e eu vou inserindo vocês nos nossos grupos fechados. Tá bom? Eu queria agradecer muito novamente a Adrê Pituba, em nome da Andréia e da Priscila, que foram muito parceiras nesse momento comigo. Foi muito especial esse momento de estarem juntas, principalmente do acolhimento com todo mundo. Eu queria agradecer também a SME por dar essa oportunidade para dar voz a uma escola da periferia do extremo da Zona Oeste de São Paulo. Essa é a realidade da rede municipal de educação de São Paulo. É uma escola da periferia que faz diferença para a comunidade escolar onde ela está inserida. Então, obrigado por esse momento. Obrigado, Paula. Acho que é isso.